prática que não deve ser realizada de forma alguma. Tem o tecido ali, eu preciso ter ali todo o cuidado ao realizar o curativo, não exercer força, tá? Esse é um erro muito grotesco, tá? Então eu já cito ele logo de cara. Ao realizar um curativo, avalie a lesão. Ah, mas eu não tenho competência para isso, eu sou técnico de enfermagem. Você tem o seu líder, você tem o seu enfermeiro, que inclusive vai utilizar da SAI, tá? Que é a Sistematização de Assistência de Enfermagem, da prescrição, tá? Com a avaliação prévia do enfermeiro, ele vai indicar ali, às vezes, uma cobertura, um soro fisiológico, tá? Enfim. Ah, mas é só o médico que prescreve? O médico realiza a prescrição de algum medicamento, e se eu tenho um enfermeiro com habilitação, estomoterapia, enfim, que tenha conhecimento, é treinado, tá? Ali para realizar um curativo complicado, tá? De alta complexidade, ele pode sim exercer, ele pode indicar, tá? Inclusive existe uma comissão, existe um serviço exclusivo de curativo em algumas unidades, tá? E é bem legal. Essa equipe, ela é formada, é treinada, capacitada, tem todas as habilidades e condição de prescrever, de realizar, avaliar, tá? Então, isso é uma prática muito comum na enfermagem. Então, a gente precisa se apropriar disso, tá? Então, quando eu tenho uma lesão, eu preciso, então, avaliar, tá? Avaliou. Quando o enfermeiro, pessoal, eu vou dar uma dica aqui que é super importante. Isso faz a diferença no destaque do profissional, tá? Quando tem alguma técnica, quando tem algo diferente, acompanhem a equipe. Ah, não, tá lá a enfermeira avaliando, fazendo a ausculta, mexendo no curativo, nem vou, deixa ela que avalia de jeito nenhum. É uma equipe multidisciplinar. Tem locais que, dependendo da complexidade curativa, o médico pede para esperar ele passar, porque ele precisa avaliar o leito da ferida. E é muito bom você, como técnico, auxiliar, enfim, participar desse momento. Alguns locais chamam, né, de visita multi, round, enfim. Mas quando o enfermeiro encostar ali no paciente para fazer qualquer exame físico, você, como técnico, precisa estar ao lado, tá? É uma dica, pessoal, porque às vezes a gente observa, o técnico fica lá distante quando o enfermeiro está passando visita, está fazendo a indicação. Então, se você é um bom profissional, comece por aí, se interessando. Lembrando que o profissional não é só ir lá executar o que ele está fazendo, não. Ele precisa estudar sobre aquilo. Nossa, olha, tem aqui uma placa sacral, a enfermeira vai colocar. Eu nunca vi essa placa, não sei como que é. Para evitar lesão, vai estudar sobre ela. São dicas que são importantes para que você desenvolva um pouquinho. Ah, olha, eu estou administrando um medicamento novo, não sei, não conheço. Vai estudar sobre os efeitos daquele medicamento, as reações, tá? Há locais que já vêm com protocolo de diluição para cada classe de medicamentos. Tá? Eu fugi um pouco do tema só para que você entenda a importância de você estar acompanhando, avaliando. E a ferida é algo curativo, é como acesso venoso periférico, né? É algo da prática diária de vocês. Então avaliem. Então eu tenho ali um paciente com uma cicatriz cirúrgica, né? Aparentemente limpa, seca, em processo de cicatrização. Para que eu vou utilizar uma colagenase? Para que eu vou utilizar um alginato? Para que eu vou utilizar uma clorexidina alcoólica, um PVPI, que já não se usa mais isso em curativos que está em fase de cicatrização, porque eu retardo a cicatrização dela, tá? Então aí eu já te dei 2 erros, tá? Friccionar o leito da lesão, principalmente quando já está em fase de cicatrização ou de formação de tecido de granulação, tá? Utilizar clorexidina alcoólica, PVPI, é citotóxico, ele atrasa o processo de cicatrização, tá? E por vezes, os profissionais que indicam não entendem dessa importância. Nossa, por que está demorando de fechar meu curativo? Porque a minha vizinha usou uma pomada que talvez sirva para mim, e não é brincadeira não, pessoal. Hoje eu acompanhei um colega, tá? Muito que sem querer, parece que já estava adivinhando que o meu tema seria sobre curativo, que uma paciente procurou a unidade de saúde porque não estava cicatrizando a ferida cirúrgica dela. Ela não era diabética, não tinha nenhuma alteração vascular. Por quê? Ela estava utilizando uma pomada de colagenase que foi indicada por um vizinho que estava usando porque teve uma ferida. A ferida dela era limpa, em fase normal de processo de cicatrização. Tá? Há indicações que é só lavar com água e sabão quando você vai para casa. Sabonete neutro, sabão neutro, enfim, dependendo da ferida. Lembra-se, tá? Não são todas. Eu preciso avaliar. Para que eu vou utilizar um medicamento, um antibiótico, um leito de uma ferida que não há necessidade? Tá? Então, precisam muito ficar atentos à indicação correta. E por isso deve estar até na prescrição do enfermeiro qual tipo de solução que vai usar. Há uma solução fisiológica, 0,9%,
Perfeito, tá? Precisa estar lá descrito. Ah, mas eu sou obrigada a saber, ainda não estudei. Perfeito! Procura o seu enfermeiro. Olha, eu abri aqui o curativo, gostaria que você avaliasse comigo isso se ela não fizer, tá? Antes de você. E qual é a indicação aqui? O que eu passo? Eu não sei, tá? Se for uma cicatriz cirúrgica, não tem muito segredo, tá? É água e sabão, dependendo do local que o paciente está. O médico mesmo já solicita, olha, quando tomar banho, lava com água e sabão, em casa, tá? Lembrando que curativo em casa, a técnica, às vezes, por vezes, é diferente do que um curativo dentro do ambiente hospitalar. Por quê? Porque dentro do ambiente eu tenho agentes, bactérias, micro-organismos, e no hospitalar não, tá? É o que difere de você utilizar uma luva estéril dentro do ambiente hospitalar. E quando o paciente vai para casa, nossa, mas em casa é com luva de procedimento? Ele não tem várias pessoas manipulando aquela caixa, ele deixa exclusiva só para realizar o curativo e tá tudo bem, tá? Então, as pessoas às vezes banalizam o que é simples e complicam, tá? E a gente não pode complicar, tá bom? Então, acompanhe aqui comigo, vão raciocinando. Não friccionar o leito da lesão, não utilizar substâncias como clorexidina alcoólica. Ah, eu posso usar ao redor, onde eu tenho pele íntegra? Pode. Mesmo porque quando eu faço lá a antisepsia da pele para fazer um acesso central, eu utilizo a clorexidina alcoólica. Agora, no leito em fase de cicatrização, ela vai retardar esse momento aí de cicatrização da lesão, ok? Outra questão que as pessoas erram muito, não fazem a anotação do curativo. Você realizou o curativo? Que horas? Como estava? Tinha exudato? Ah, que coloração? Esverdeada, amarelada, odor fétido? Não tem esse tipo de anotação? Isso é um erro muito comum, tá? Fiquem atentos, tá? Anotação de tudo, pessoal, de tudo. Principalmente do curativo também. Toda a assistência que você presta para o paciente, ela precisa estar descrita, tá? Outra coisa, eu tenho duas lesões, tá? Do paciente. Uma tem fase de cicatrização e a outra ainda está infectada, por exemplo, tá? Eu tenho dois locais diferentes. As pessoas não têm o hábito de, ao terminar um curativo naquele leito, naquela lesão, no mesmo paciente, de remover o EPI e higienizar as mãos, tá? Isso é um erro muito sério. Pode cair em forma de processo seletivo. Ah, eu tenho duas lesões, uma infectada e uma limpa. Por onde eu começo? Lembra do princípio. Do mais limpo, do mais sujo. Ou seja, da ferida que está limpa para a infectada. Então, tomem cuidado, eu preciso começar primeiro da que está limpa. Porém, não é porque ela está limpa que eu vou já trocar aqui. Não, pessoal, outra kit de, se você vai usar o instrumental, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Ou a outra luva estéreo, precisa trocar de um leito para o outro no mesmo paciente, sim. Higienizar as mãos e trocar ali o instrumental que você vai utilizar, tá? Lembrando que isso é muito sério. E se eu tenho uma ferida, um leito infectado, eu posso, o outro que está limpo e seco, começar a dar problema, tá? E isso é difícil de acontecer? Não é difícil, tá? Eu tenho uma lesão que tá ali já limpa e seca, quando eu vejo a bactéria que estava ali, migrou para o outro, infelizmente. Se eu tenho dreno, isso agrava mais. Se eu tenho bolsa de colostomia, também agrava. Aí eu tenho os germes, que é da própria flora intestinal, dentro de um curativo que seria limpo, tá? E isso, nada mais, nada menos, a falta da higiene das mãos do profissional, tá? Isso é muito sério. Então, não esqueçam. Lavar as mãos entre um curativo e outro, mesmo este sendo do mesmo paciente, tá?